Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é casas, gatos e ratos. Isso mesmo. Bom, nós vamos fazer atividades do material Aprender Sempre, volume 1. Então, se você já pegou seu material, separe. Se não, pegue folhas, lápis, borracha e caneta e você vai acompanhar a nossa aula da mesma forma. Sejam também bem-vindos professores e pais que acompanham as nossas aulas. Vamos então começar? Vamos aos objetivos da nossa aula. Relacionar a potenciação e a radiciação por meio de transformação de potências de expoente fracionário em radiciações e das radiciações em potências de expoente fracionário. Representar a potenciação com expoentes fracionários sob a forma de radiciação. Resolver e elaborar situações problema em que há potências com expoente fracionário e radiciações. E aplicar as propriedades de potência com expoente fracionário. Muito bem. Vamos então pôr a mão à obra. Vamos iniciar com essa nossa primeira regra da potenciação. Será que você lembra? Se nós temos um radical, a gente pode transformar esse radical em um expoente fracionário, uma potência com expoente fracionário. Então, o expoente que está dentro no radical passa a ser o numerador da fração e o índice da raiz, o denominador da fração. Vamos ver na prática? Vamos, né? Porque só teoria nem sempre dá certo. Na prática, eu tenho raiz cúbica de 125. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fatorar os 125. Decompor em números primos. Muito bem. Se termina em 5, a gente sabe que é divisível por 5. Então, eu vou dividir 125 por 5. Bom, 12, eu vou ter 2, sobra um 2zinho, aí eu vou ter 25, que vai dar 5 vezes 5. Muito bem. Agora, 25 termina em 5. Então, divido por 5 de novo. Esse tá fácil, 5 vezes 5. 5 de novo. Então, 5 dividido por 5, 1. Isso significa que nós vamos ter 5 elevado ao cubo. Vou voltar na nossa raiz e vou trocar os 125 pelo 5 ao cubo. Muito bem. E vou aplicar a nossa regra. Então, o nosso C vale 3 e o nosso B também vale 3. Então, repito o 5 e eu vou ficar com B, que é 3 sobre 3. 3 sobre 3, a gente pode simplificar, dá 1. E todo número elevado a 1 é igual à própria base. Então, quando a gente tem um valor grande dentro de um radical, a gente não precisa ficar decorando o valor das raízes. A gente fatora o número e aplica a propriedade da potência. É claro que aqui a gente poderia aplicar ainda outra propriedade. Você lembra? Quando a gente tem o expoente do radicando igual ao índice da raiz, o que a gente pode fazer é também cortar esses dois números. E sobraria só o 5, ok? Lembraram dessa outra regrinha? Detalhezinho, mas é bom, né? Vamos treinar? Vamos? Então, vamos lá. Aqui é a resolução do exemplo 1 para vocês. Agora sim. Então, vamos lá. Atividade 2, página 70. Observe a sentença abaixo. Eu quero saber, ela é verdadeira ou ela é falsa? E por quê? Eu quero que você justifique. Bom, para isso, decomponha o 9, extraia ele da raiz com essa primeira regrinha e eu quero saber se essa igualdade é verdadeira ou falsa. Então, coloca lá no chat se é verdadeiro ou se é falso. E a gente volta daqui 1 minutinho, ok?
Voltamos da atividade e eu vi que os professores mandaram respostas dos seus alunos, dizendo que é verdadeira. Isso mesmo. Bom, quero agradecer então a participação dos alunos do professor Janderson, da professora Rosângela, da professora Adriana, da professora Márcia, da professora Lilian, professora Margarida, professora Sueli e mandar um abraço para a Kailane, que é aluna da professora Aline. Muito bem, pessoal. Se você ainda está com dúvida, vamos lá resolver passo a passo? Vem comigo, vem em concentração. Primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou pegar esse 9 e vou decompor ele. Então, 9, ele está na tabuada do 3. 9 dividido por 3 dá 3. De novo, 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu sei que o 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado. Vou voltar e substituir no lugar dessa raiz, no lugar do 9, vou colocar o 3 ao quadrado. Muito bem. Agora aqui eu vou aplicar a nossa regrinha. Você lembra? A regrinha dizia raiz... Opa, não era A, era B. Desculpa. Deixa eu voltar ali e apagar. Eita! Por favor. Clica na atividade. Ah, ok. Muito bem. Lembra, eu tinha raiz B de A elevado a C. Então, eu tenho A elevado a C sobre B. Muito bem. Então, o meu C é o 3 e o meu B ao contrário. Mas tudo bem, tanto faz, né, pessoal? Só a gente trocar o índice com o expoente, mas a regra é a mesma. Quem está dentro vai em cima e quem está fora vai embaixo. Então, eu vou ter 3 elevado a 2/3. E este resultado é a minha igualdade. Isso significa que esta sentença é verdadeira. Isso mesmo. Então, aqui está a resolução para você. Então, o que você tem que lembrar dessa regrinha? Sempre que o expoente do radicando vai ser o numerador da fração e o índice da raiz vai ser o denominador do expoente fracionário. Tudo certinho? Vamos continuar mais um pouco? Agora, nós vamos ver a multiplicação de bases iguais. Então, só no próprio nome dessa regrinha, eu já tenho duas coisas que eu tenho que prestar bastante atenção. Primeira, que é uma multiplicação. E segundo, que as potências têm que ter a mesma base. Observa, A e A. Muito bem. Quando isso acontece, eu vou efetuar a soma dos expoentes. Não importa quem é M, quem é N. O que importa é que se eu tiver a multiplicação com as bases iguais, a gente soma os expoentes que estão lá em cima. Vamos ver alguns exemplos. Observe, por exemplo, a letra A. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Tenho a multiplicação, as bases são iguais, então eu posso aplicar a regra. Qual que é mesmo? Repito a base e somo os expoentes. Perfeito. Então, eu vou fazer 2, 3 mais 4, 7. Pronto. Então, a gente sabe que 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 elevado à sétima potência. Agora, vamos ver o de baixo. Nossa, agora o de baixo eu caprichei, né? Porque primeiro eu vou ter que tirar esse número dessa raiz, usando a primeira regrinha, certo? Veja bem, aqui a raiz é quadrada, significa que o índice é 2. Então, aqui nesse primeiro caso, eu vou ter 2 elevado a 3 sobre 2, vezes, aqui na segunda raiz, 2 elevado a 4 sobre 3. Ótimo! Tenho multiplicação, tenho bases iguais, então eu vou aplicar a regra. Repito a base e somo os expoentes. 3 sobre 2 mais 4 sobre 3.
Agora eu tenho frações para somar. Você lembra de um tal de MMC? Mínimo múltiplo comum? Pois é. É o que nós vamos fazer agora. Encontrar o MMC entre 2 e 3 para poder transformar essas frações em frações equivalentes. E aí sim a gente vai poder somar. Então, vamos lá. Vamos encontrar o MMC entre 2 e 3. Então, eu vou decompô-los em fatores primos. Vou começar pelo número par, que é 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 repete. Bom, agora eu só tenho 3. Então, o 1 repete. 3 dividido por 3, 1. Agora, eu vou multiplicar esses dois números. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum é 6. Então, eu vou pensar aqui separadamente nessas duas frações. 3 sobre 2 mais 4 sobre 3. Então, eu quero transformar nos denominadores 6. 2 para chegar no 6 não é multiplicando por 3? Então, eu faço a mesma coisa com o numerador. 3 vezes 3, 9. Agora, 3 para chegar no 6, né, multiplicando por 2, então faço a mesma coisa em cima. 4 vezes 2, 8. Agora, eu repito o denominador e somo o numerador. 9 mais 8, 17. Então, agora eu posso vir aqui embaixo e substituir. Então, eu vou ter base 2 e vou ter expoente 17 sobre 6. Como 17 e 6 não dá para simplificar, acabou a minha atividade. Então, observe a resolução desse exemplo. Tranquilo até aqui? Não esqueçam que, se eu tiver que somar frações, eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum. Senão, nada feito, hein? Vamos treinar um pouquinho? Agora tem essa atividade 3 na página 71. Observe a igualdade. Ela é verdadeira ou é falsa? Então, você tem que resolver essa multiplicação, tira da raiz. Observe que você vai ter uma multiplicação de bases iguais. Repete a base, soma os expoentes. Será que vai dar 100? Então, põe lá no chat. Essa igualdade é verdadeira ou é falsa? Faça as continhas. Nós voltamos em 2 minutinhos.
Voltamos da atividade. Olha, eu gostei de ver. Lá no chat bombou a resposta falsa. Isso mesmo. Então, quero mandar um abraço lá para os alunos do professor Roberto, do professor Gustavo, do professor Márcio, do professor Edson, da professora Alessandra. Um abraço especial para o Kaique, aluno da professora Beatriz. Para Yasmin, aluna da professora Solange. Para Beatriz e para Vitória, alunas do professor Eduardo. E também quero mandar um abraço para os alunos da professora Daiane, lá do Panoca. Muito bem. Você está com dúvida? Você acha que é verdadeira? Mais ou menos? Vem comigo. Vamos lá que eu vou te explicar. Então, primeira coisa, vou usar a nossa regrinha de tirar essa raiz daí. Lembra? Vou colocar o expoente fracionário. Então, nesta primeira, eu vou ficar com 10 elevado a 8 terços. Na segunda, 10 elevado a 3 quartos. Ah, multiplicação de bases iguais, como é que é mesmo? Repito a base, somo os expoentes. 8 terços mais 3 quartos. Muito bem. Agora eu vou fazer o MMC. MMC entre 3 e 4. Então, decompor em fatores primos. Oh, esqueci do 4. Vou começar com 2. 4 dividido por 2 dá 2, repete o 3. 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1, repete o 3. Agora, 3. 1 e 3 dividido por 3, 1. Vamos multiplicar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a gente sabe que o MMC é 12. Muito bem. Vou substituir, então, nas frações. Então, ali eu vou ficar com 10. As potências vão passar a ter denominador 12. E eu vou pensar, eu tinha 3. Para chegar no 12, eu tenho que multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. Então, multiplico 8 também. 8 vezes 4, 32. Tinha 4. Tenho que chegar no 12. 4 vezes 3 é 12. Então, multiplico em cima por 3. 3 vezes 3, 9. Muito bem. Então, vou ficar com 10, o denominador 12, e vamos somar 32 mais 9. 32 mais 9, 41. Dá para simplificar? Não. 41 e 12 não estão ao mesmo tempo em nenhuma tabuada. Então, não dá para simplificar. Isso significa que 10 elevado a 41 dozeavos não é igual a 100. Portanto, esta igualdade é falsa. Certo, pessoal? Entenderam por quê? Não dá para simplificar. Eu não tenho como transformar de uma outra forma. Então, provei que ela é falsa. Então, a resolução da atividade 3 para vocês. Muito bem. E vamos continuar mais um pouquinho. Agora, eu tenho outra regrinha que é a potência de potência. Então, observe. Potência de potência. O que eu faço? Multiplico os expoentes. Ah, essa é fácil, hein? Vamos ver. Olha esse primeiro exemplo. Eu tenho 16 elevado a meio. E agora? Cadê a potência de potência? A potência de potência vai aparecer no momento em que nós fatorarmos a base. Então, vamos decompor o 16 em fatores primos. 16. Ele é par, começamos com 2. 16 dividido por 2, 8. 8 é par, 2 de novo. 8 dividido por 2, 4. 4 é par, então vou dividir por 2 de novo. 4 dividido por 2, 2. 2 é par, divido por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, vamos contar quanto tem? Tem 1, 2, 3, 4. Então, é 2 elevado à quarta. Volto no lugar do 16 e vou escrever 2 elevado à quarta. Agora apareceu a potência de potência. Uma delas é o 4, a outra é o meio. Então, o que a gente faz? Multiplica. Então, eu repito a base, que é 2, e multiplico 4 vezes meio.
Aqui, eu tenho que lembrar que embaixo do 4 tem o 1. E multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar 2 elevado a 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. Mas dá para simplificar. 4 dividido por 2 no expoente, não é 2? Perfeito. E 2 ao quadrado é 4. Ótimo. Aí você fala assim, professora, mas 16 elevado a meio eu já sabia. Ah, que bom. Então, significa que você está entendendo as regrinhas. Porque a gente poderia fazer isso de outra forma. Quer ver? Vou usar esse espaço. 16 elevado a meio. Meio não é expoente fracionário? Então, eu poderia pegar esse expoente fracionário e transformar numa raiz. Concorda comigo? Lembra, quem está em cima na fração vem dentro, quem está fora é o índice da raiz. Ah, mas peraí, isso aqui é a raiz quadrada de 16. Não é mesmo, pessoal? Raiz quadrada de 16, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? 4, que é 4 vezes 4. É claro que tem que dar a mesma resposta, certo? Mas o importante é que você lembre que você pode resolver de várias formas diferentes, usando uma ou outra ou ambas as regrinhas da potenciação. Tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos treinar? Agora vem a atividade 4 para vocês. Use as regras da potenciação e mostre que 64 elevado a 2/3 é igual a 16. Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil? 1 minutinho e meio para vocês. Voltamos da atividade. Olha, eu vi lá no chat que tem alunos gostando da aula, porque revisar sempre faz bem, né? Isso mesmo. Então, quero mandar um abraço para os alunos da professora Maria, para o aluno Marcos, da professora Kátia, para os alunos da professora Marilda, lá do João Firmino, para os alunos do terceiro A, da professora Aline, e para o aluno Diego, da professora Patrícia. Bom, mas se você está aí vendo a aula e ainda está com dúvida, calma, concentração. Vamos lá que eu vou te explicar de novo passo a passo, ok? Vem comigo. Vou começar então pegando o 64 e fatorando ele em números primos. Vamos comigo. 64 é par, divido por 2. 2 vezes 32. 32 é par, divido por 2. 2 vezes 16. 16 é par, 2 vezes 8. 8 é par, 2 vezes 4. 4 é par, 2 vezes 2. 2 é par, 2 vezes 1. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta. Vamos substituir?
Então, eu vou ter 2 elevado à sexta elevado a 2/3. Potência de potência, multiplica. Então, eu vou fazer 6 vezes 2/3. Aqui a gente pode simplificar, não é mesmo? Sobra um 3 aqui em cima. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 2 elevado à sexta. Muito bem. 2 elevado... Oh, desculpa, pessoal. Voltando. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 elevado à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 é igual a 16. Tá, aqui está a resolução da atividade 4 para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de resolver a nossa atividade, estará disponível a partir de amanhã. E avalie a nossa aula. Está aparecendo para você aí o QR Code e o link. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá, tchau!